Ok, vamos lá. Bom, Denise, então, tá me ouvindo? Qualquer coisa, vai mandando mensagem, pode ser no WhatsApp ou nos comentários aqui. A gente vai testar um modelo novo, tá? Um novo formato. Então, daqui a pouco eu vou começar como se fosse uma aula genérica, tá? Porque eu vou gravar essa aula e aí vou te disponibilizar depois. E aí depois a gente fecha como se fosse uma aula mesmo, e aí a gente abre uma chamada no Teams para a gente tirar dúvida e falar a respeito, tá bom? Então vamos começar oficialmente aqui, né? É, bom, sejam muito bem-vindos à nossa aula de planejamento tributário aqui da BART. Nessa aula, a gente vai passar alguns principais pontos no assunto planejamento tributário, quais são os cuidados, quais são os diferenciais que você profissional pode tomar para que os projetos e os resultados da empresa possam ser otimizados através de planejamento tributário. Muito prazer, meu nome é Plínio Reis, eu sou sócio fundador e head de Tax aqui na BART e hoje vou estar aqui com vocês nesse conteúdo. Vou projetar aqui o conteúdo e lembrando que esse conteúdo, para quem tiver interesse, ele vai ser disponibilizado posteriormente, tá bom? Então, fazendo uma breve introdução, né, aqui ao planejamento tributário, o que que a gente pode falar, né, sobre planejamento tributário? O planejamento tributário é uma medida que ela é permitida, tá, pela legislação. Então, a Constituição do Brasil hoje ela permite que as empresas usem mecanismos para reduzir a sua carga tributária. E muito pelo contrário, que muita gente acredita, o planejamento tributário não é um mecanismo só para grandes empresas. Então, até respondendo à pergunta de muita gente, não é porque é uma empresa grande que ela pode usar só planejamento tributário. Às vezes essa empresa ela ficou grande porque ela usa planejamento tributário há muito tempo. Então, planejamento tributário nada mais é do que um mecanismo permitido que faz com que muitas empresas otimizem suas cargas tributárias, fazendo com que elas tenham mais margem de lucro, mais fluxo de caixa, e isso faça com que o resultado das empresas seja muito mais otimizado, né? Então, planejamento tributário é um mecanismo permitido pela legislação e que muitas empresas no Brasil acabam deixando de lado por falta de informação. Indo aqui, né, para o primeiro slide, a gente tem um aspecto muito importante que é o quê? O que significa evasão e o que é elisão fiscal. Evasão, a gente pode usar um termo mais familiarizado para todo mundo, que é a tão conhecida sonegação. E elisão fiscal é o planejamento tributário. Então, o que significa isso? Elisão é uma prática lícita, permitida pela legislação. E evasão não é, não é lícito. Então, isso é proibido pela legislação. E aí, o que que acontece? Hoje, alguns temas são muito claros entre isso ser lícito ou não ser lícito. Outros temas nem tanto. E qual que é o cuidado que todo mundo tem que tomar quando a gente está falando de evasão e elisão? Vamos trazer alguns exemplos aqui que a gente traz no slide ao lado. A escolha do regime tributário. Então, se você tem uma empresa e dentro das particularidades do seu negócio, eu tenho tanto de margem, eu tenho custos e despesas, eu tenho alguns canais de venda. E quando você simula e projeta os resultados da sua empresa em todos os regimes tributários possíveis, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, você vai ver que em um desses regimes a sua carga tributária vai ser reduzida. Você tem total condição de fazer essa escolha do regime visando a economia tributária. Isso é uma prática lícita. Isso é um exemplo de planejamento tributário, assim como outros, como a gente está citando aqui do lado. Agora, é, eu estou no Simples Nacional.
Vou dar um exemplo de práticas ilícitas aqui, tá? Eu estou no Simples Nacional e quanto mais eu faturo, eu vou trocando de faixa, né, dentro do meu anexo e as minhas alíquotas vão subindo. Então eu não quero que a minha alíquota suba, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar a cada venda a cada 2 vendas que eu faço, eu vou emitir nota só de uma. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando venda da minha base de cálculo de faturamento. Isso é sonegação, isso não pode ser feito, isso é proibido, isso entra na linha de evasão fiscal. Então, quando a gente fala que o planejamento tributário é permitido, tem que ser levado em consideração todas as particularidades em que tem que ter princípio negocial, né, o planejamento tributário. O que que significa isso? Se a operação que foi criada para reduzir a carga tributária, ela não se justifica, né, principalmente a criação de empresas fantasmas. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo deve conhecer, que é muito conhecido no Brasil, muito executado no Brasil, que é o de colocar empresas no Simples Nacional para você que tem uma empresa no presumido ou no lucro real, você paga INSS sobre a sua folha. E aí, uma vez que você não quer ter essa despesa ou quer otimizar sua carga tributária e escuta de algum profissional a seguinte ideia: abre uma empresa no Simples Nacional, registra os seus funcionários nessa empresa, essa empresa aberta no nome de outra pessoa, obviamente, né, para você conseguir fazer isso. Registre os seus funcionários nessa empresa do Simples, porque no Simples você não vai pagar o INSS que você paga hoje. E essa empresa ainda presta serviço para a sua empresa hoje do presumido no real, o que faz com que você deduza, em alguns casos, esses impostos. Você vai reduzir a sua despesa com o INSS, vai aumentar a sua margem de lucro, só que o ponto é, isso não é permitido, isso é proibido. E se o governo descobrir e pegar isso na sua operação, você vai responder por esses atos, não só com multa e juros, inclusive respondendo criminalmente. Então, fica aqui um alerta, muita atenção quando a conversa fala de otimização tributária, redução de carga tributária, nem sempre é claro que a medida é uma medida lícita ou ilícita. Então, às vezes, é uma linha tênue entre elisão e evasão fiscal, e todo cuidado é pouco na hora de implementar essas medidas. Então, muita atenção quanto a isso, porque uma vez que uma medida for tomada, a empresa está exposta a todos os riscos envolvidos. E se for uma prática ilícita, a empresa tem que estar ciente de quais são esses riscos, principalmente porque muitas vezes são recomendados mecanismos sem expor os riscos envolvidos, tá? Então, muita atenção quanto a isso para que a empresa não esteja exposta a riscos que ela nem imagina. E por que que eu estou dizendo isso? A gente já atendeu empresas aqui na Bart em que era se feito ali alguns mecanismos para redução de carga tributária, e em momento algum o dono da empresa foi informado dos riscos envolvidos no que ele estava fazendo. A gente verificou que existia uma prática ali completamente proibida e que se a Receita Federal descobrisse e fosse autuar a empresa, a autuação era tão relevante, a contingência era tão relevante, ao ponto da empresa falir, fechar as portas e todos os bens do dono da empresa serem comprometidos, tá? Então, assim, a nossa recomendação é nunca corram riscos que podem levar a sua empresa à ruína, tá? Então, sempre fujam de temas com natureza de evasão, né? Hoje a gente tem tantos temas com natureza de elisão, de planejamento, com reestruturações, com temas muito bem embasados que, às vezes, as empresas acabam adotando medidas proibidas, não porque não tem saída, simplesmente por uma falta de conhecimento. Então, imaginem uma empresa que hoje coloca um risco dentro da empresa que pode levar a empresa para a ruína, sendo que,
Se ela tivesse um pouco mais de conhecimento, ela poderia usar outros incentivos fiscais que faria, se não o mesmo, mas às vezes mais redução de carga tributária do que a medida ilícita e só não adota por uma falta de conhecimento. Então, sempre busquem um auxílio, a ajuda de algum especialista quando o assunto é planejamento tributário, para que vocês não exponham suas empresas a um risco da ruína, tá bom? Então, o próximo conteúdo aqui seria otimização tributária, e aqui agora a gente vai entrar em temas específicos, de simplesmente de planejamento tributário, sem falar mais em evasão. Como vocês podem ver, a gente traz alguns exemplos do que caracteriza uma otimização tributária, né? Lembrando que a ideia não é deixar o slide aqui, né? A ideia é a gente falar mais, mas eu vou deixar no cantinho aqui só para a gente falar. A otimização tributária, a gente tem diversas naturezas de mecanismos de otimização tributária. Então, evitar a ocorrência do fato gerador. O que que isso significa? O tributo, ele acontece porque algo é feito, né? Uma hipótese de incidência é realizada, ocasionando o fato gerador, e em cima desse fato gerador existe a incidência tributária. Então, existem situações em que a otimização tributária ela acontece lá na base, antes da ocorrência do fato gerador. Como, por exemplo, no exemplo que a gente traz na nossa apresentação, um caso onde você tem uma atividade que é uma venda de uma mercadoria, existe a incidência do ICMS sobre essa venda, e você faz simplesmente uma reestruturação do seu negócio para que, ao invés de vender uma mercadoria, você preste um serviço. O que que você está fazendo? Você está fazendo com que o fato gerador da circulação da mercadoria do ICMS deixe de existir e passe a existir o fato gerador da hipótese de incidência da prestação de serviço. Então, você está tirando o ICMS da jogada e colocando o ISS, que é menos oneroso. Então, esse é um exemplo de um planejamento tributário com base em você evitar a ocorrência de fatos geradores. Um outro exemplo é você fazer a ocorrência do fato gerador sobre uma incidência tributária inferior. E o que que isso significa? Se eu tenho um uma alíquota de ICMS em um estado de 18 e no outro estado de 17, ou eu consigo usar, como no exemplo que a gente traz aqui no nosso material suporte, a importação, eu importo mercadorias e eu estou localizado em São Paulo. Se eu for importar a mercadoria que eu trabalho hoje, eu vou pagar 18% de ICMS. Acontece que existem alguns estados que oferecem incentivos de ICMS em que, se eu fizer a importação por esses estados, a minha alíquota de importação ela é inferior a 18. Então, eu consigo fazer o desembaraço aduaneiro dessas mercadorias com uma carga tributária menor, porque eu estou escolhendo um local mais interessante para que eu faça a minha importação. E isso significa que eu estou fazendo com que o meu fato gerador ocorra sobre uma incidência tributária menor. Isso é completamente lícito e permitido, né, trazendo mais uma natureza de possível otimização tributária. Então, vamos para um terceiro possível descritivo de otimização tributária. Fazer com que o débito de uma operação tenha uma base de cálculo menor. Então, vamos dizer o seguinte: você presta um serviço e, dentro do seu serviço, você tem algum fornecimento de material, né? Tem muitos serviços hoje que existem, que estão
inseridos em um contexto que você presta um serviço junto a um fornecimento de material. Como, por exemplo, uma construção, que você presta o serviço e ao mesmo tempo fornece material, e muitos outros. Acontece que, se você não desmembra o que que é material e o que é serviço, e emite uma nota fiscal só de serviço, na descrição da nota você coloca: olha, esse serviço é de R$ 100.000, vamos criar um exemplo hipotético. Esse serviço de R$ 100.000, ele tem materiais envolvidos. Você vem e emite uma nota fiscal de serviço cheia e paga todo o imposto sobre isso. Em alguns casos, quando você faz essa segmentação, emitindo uma nota de serviço para o custo da mão de obra e uma outra nota fiscal para a parte de materiais, você desmembrando isso faz com que as cargas tributárias sejam otimizadas em alguns casos, e a base de cálculo de alguns tributos sejam menores, fazendo com que você consiga também otimizar a sua carga tributária. Então, não só esses exemplos que a gente está trazendo, mas a gente está querendo explicar para vocês quais são as possibilidades de otimização tributária. Então, desde a incidência de fato gerador até a segmentação de faturamentos e muitos outros. O que que é possível de ser feito também, e isso acaba otimizando muito alguns cenários. Assim como você pode, nesse exemplo anterior, reestruturar o seu negócio para que a base de cálculo dos seus débitos seja menor, você pode usar alguns entendimentos para que a base de cálculo dos seus créditos seja maior. Se os créditos fiscais que hoje as empresas têm direito de aproveitamento fazem com que o valor a pagar do seu tributo seja menor, porque os créditos eles entram deduzindo o valor a pagar do imposto, quanto maiores os créditos, menor o imposto a pagar para a empresa, mais fluxo de caixa, menor carga tributária. Agora, o que que dá para ser feito com isso? E aí vamos trazer um exemplo. Existem alguns entendimentos, e aí eu vou trazer um exemplo em que, quando uma empresa um varejo, ela revende mercadorias, vamos usar até um exemplo aqui, ó, tem um controle aqui, ó, próximo a mim. Eu sou um varejo, revendo esse controle e eu compro esse controle de fábricas, de indústrias. E é o que acontece. Quando eu compro esse controle, eu pago R$ 100 nesse controle, então o valor do item desse controle é de R$ 100. Se eu olho só para isso e aproveito o crédito fiscal de PIS e COFINS, por exemplo, desse controle, a base de cálculo dos meus créditos é de R$ 100. Eu vou e aplico as alíquotas ali de 9,25 de PIS e COFINS nesse exemplo. Agora, eu não estou me atentando que eu comprei esse controle de uma indústria e que essa indústria ela é contribuinte do IPI. E na nota fiscal da aquisição desse controle, eu tenho R$ 100 do valor do item, mais R$ 10 de IPI. O total da nota soma-se R$ 110. E a legislação traz diversos dispositivos trazendo entendimento de que a base de cálculo dos meus créditos é o custo de aquisição. Como eu, varejista, não sou contribuinte do IPI, sei que o IPI é custo de aquisição para mim. Neste caso, fazendo com que o custo de aquisição desse controle não seja o valor do item, seja o total da nota. Ou seja, a base de cálculo dos créditos, neste caso, não é R$ 100, é 110. E o que que eu fiz considerando o IPI na base de cálculo dos meus créditos? Eu subi o valor dos meus créditos porque eu aumentei a base de cálculo com base num dispositivo que permite esse entendimento. Entendeu? Então, não só reduzindo os débitos das vendas que eu consigo melhorar e otimizar minha carga tributária, eu consigo fazer isso aumentando a base dos meus créditos também. Então, essa é mais uma possibilidade. Uma outra possibilidade de otimização também seriam os novos créditos tributários, né? Acho que para todo mundo que opera, principalmente no lucro real, mas no lucro presumido também, falando em ICMS e IPI,
a gente tem os tributos não cumulativos, e a legislação, ela é muito sucinta e superficial quando se trata dos créditos tributários, né, fazendo com que apenas poucas possibilidades de crédito sejam tratadas ali na legislação, mas a nossa recomendação é que as empresas aprofundem na legislação. Para o governo, vocês têm que entender o seguinte: quanto mais imposto vocês, eu, nós todos contribuintes pagamos, melhor para o governo. Então, quando se trata de incentivos, benefícios fiscais ou qualquer outros dispositivos que vão fazer você reduzir a sua carga tributária, eh, isso não vai estar claro na legislação, de forma nenhuma. Então você vai ter que procurar bastante, mergulhar na legislação, pedir ajuda, às vezes, de um especialista, porque isso não vai estar rápido e fácil de se entender na legislação. Então, vou dar um exemplo. Para PIS e COFINS, né, a gente tem no artigo 3º das leis que tratam da não cumulatividade do PIS e da COFINS, falam que as empresas podem se aproveitar dos créditos de tudo que é insumo. Mas imagine o seguinte: uma fábrica de bebidas, né, a fábrica que produziu essa água aqui, ó. Essa garrafa de plástico para a fábrica, para a envasadora dessa água, essa garrafa, assim como essa tampinha e esse rótulo, são insumos para essa indústria. Mas se a gente olha para um escritório de advocacia, quando ele compra essa garrafa não é insumo para a atividade deles. O insumo para a atividade deles é outro tipo de serviço e produto. Então, a natureza de insumo, ela é muito subjetiva para cada uma das atividades. Então, muita atenção para isso, porque muitas vezes as empresas só aproveitam créditos básicos, sendo que possuem custos e despesas que possuem embasamento legal que permitem o aproveitamento de crédito dessas despesas, ao ponto da empresa conseguir reduzir consideravelmente a sua carga tributária e muitas vezes não está fazendo simplesmente por uma falta de conhecimento. Uma outra natureza também muito interessante de otimização tributária: incentivos fiscais. Então, principalmente falando em ICMS, para quem é do comércio, varejistas, indústrias, distribuidores, existem muitos estados que trazem benefícios setoriais. Então, para você que opera em algum segmento específico, você pode usufruir de alguns créditos presumidos, de algumas reduções de base, algumas reduções de alíquota, para que em todas as suas vendas, ao invés de tributar a alíquota padrão de ICMS, você consiga tributar uma alíquota menor, simplesmente porque o Estado permite, neste momento, em alguns casos, que você usufrua desses incentivos para ter uma competitividade maior no mercado, se você operar nesses estados. E tem um outro ponto que é bem interessante a gente falar, que são de alíquotas menores, né? Então, isso significa que, para alguns cenários, a alíquota do mesmo tributo, ela é inferior do que a alíquota padrão. E as empresas têm que se atentar, porque muitas vezes elas estão tributando uma alíquota padronizada para a sua operação, sendo que a sua operação teria uma alíquota menor. E aí vamos trazer um exemplo também para exemplificar. Medicamentos. Tem alguns medicamentos que são caracterizados como medicamentos comuns e medicamentos voltados para tratamento de câncer, medicamentos hospitalares, e esses medicamentos têm alíquotas absurdamente mais baixas, quando não zeradas. E às vezes um erro de cadastro faz com que as empresas que poderiam usar desses benefícios não usem desses benefícios simplesmente por uma falta de conhecimento. Então, qual que é o ponto aqui, né? A, a otimização tributária, ela tem diversas frentes de atuação que vocês podem olhar tanto para as saídas como para as entradas, para o cadastro. Então, o planejamento tributário ele está na empresa como um todo, às vezes antes do fato gerador acontecer.
Então, muitas vezes, o planejamento tributário, ele é decidido antes do CNPJ da empresa ser aberto. Então, em todas as etapas de uma empresa, existe margem para planejamento tributário, tá bom? Então, falando em fases, né, de um planejamento tributário, vou até colocar mais um slide aqui para vocês darem uma olhada. A gente tem a fase inicial, é o diagnóstico, né? Então, analise todos os números da empresa, receitas, despesas, impostos pagos, regimes. Depois entre com uma análise, né? Quais incentivos são possíveis, o que que eu posso tomar de crédito, qual regime tributário eu posso adotar, qual estrutura alternativa. Depois vá para simulações. Então, você tem a sua estrutura atual e você quer saber se existe alguma outra estrutura, projete uma estrutura futura com as particularidades que você quer avaliar, que você viu na legislação, e compara uma coisa com a outra. Se no seu cenário futuro de projeção a carga tributária for menor, avalie a implementação. Depois, o monitoramento e compliance, né, para você entender o que é que a empresa precisa atender de requisitos e critérios para usar desses benefícios. E por último, eu acho que o acompanhamento de riscos e cuidados, né? Porque, como a gente falou no começo, elisão e evasão são coisas diferentes. Então, é essencial que a empresa não confunda otimização tributária com evasão, né? Com simulação. Então, tem que ter muita propriedade aí, né? Isso que a gente está falando da empresa fazer a escolha correta ali das medidas que quer implementar para reduzir a carga tributária dentro da empresa. Tá bom? Então, um ponto que a gente vai entrar agora é sobre a escolha do regime tributário. Acho que esse é o primeiro, né, de todos os tópicos falando em planejamento tributário. Vou colocar o slide maior para vocês darem uma olhada antes da gente entrar. E o que que merece a nossa atenção quando a gente fala desse assunto? Muita gente entende de forma equivocada que a abertura de uma empresa e o seu crescimento, eles têm uma ordem a se seguir. E não é bem assim. Na cabeça de muita gente, as empresas começam no simples, passam para o lucro presumido e depois no real, assim que forem atingindo determinadas faixas de faturamento. Isso não é verdade. Você pode abrir um CNPJ no simples, você pode abrir um CNPJ no lucro presumido e você pode abrir um CNPJ no lucro real. Claro que existem restrições de faturamento em alguns regimes, né? Então, você não pode estar no Simples se fatura mais de 4,8 milhões e não pode estar no Presumido se fatura mais de 78 milhões. Mas, atendendo essas regras, você pode optar, independente do momento, qual regime tributário você quer operar. E aí, falando no lucro real. O lucro real tem o imposto de renda e a contribuição social calculados sobre o lucro de fato. Por isso que esse regime tem esse nome, de lucro real. E o que que isso significa? Que em períodos onde a empresa está operando com prejuízo, a empresa não precisa pagar o imposto de renda e a contribuição social. Isso é extremamente estratégico em momentos de grandes investimentos. Imagine que uma empresa ela saiba que para ela o lucro presumido é melhor. Ela já fez as projeções, já calculou ali todas as simulações e avaliou. Não, o lucro presumido é mais vantajoso para a gente. Só que, por um determinado período, por um ano específico, essa empresa ela vai fazer grandes investimentos. Vai contratar capex, vai comprar ativo mobilizado, vai reformar o galpão, vai trocar todas as máquinas, computadores e impressoras do escritório, vai fazer muito investimento. Esse período significa que a empresa possivelmente vai operar até com prejuízo. E se a empresa continua no presumido nesse período,
ou até num período que ela sabe que o mercado não está bom e ela está operando com prejuízo, o fato dela operar no lucro real faz com que eles não paguem imposto de renda e contribuição social de forma estratégica, porque assim que a empresa se tornar lucrativa novamente, eles voltam para o lucro presumido, fazendo com que a empresa pague imposto tendo lucro. Então, esse fica o principal insight. Se a sua empresa não está fechando no verde, está no vermelho, e você está no presumido, muito cuidado. E a gente tem visto isso muito no mercado. Às vezes você está pagando imposto sobre o seu faturamento no presumido, sendo que você não pagaria esses impostos se você estivesse no real. Então, muita atenção para isso. O lucro presumido ele acaba sendo muito vantajoso para negócios que têm margens altas, então principalmente prestação de serviço. E um principal insight que cabe a gente trazer aqui é sobre os negócios que vão crescendo e estão no presumido, prestadores de serviço, só que a gente comentou que o lucro presumido tem uma limitação de 78 milhões de faturamento. Só que quando a gente olha para a operação e para as atividades da empresa, a empresa não tem só uma atividade, ela tem atividades com naturezas bem diferentes. E se ela passar os 78 milhões de faturamento, ela seria obrigada, por natureza, por esse limite, a migrar para o lucro real. E uma vez que suas margens são altas, ela seria prejudicada porque ela teria que ir para o real, tem margem alta e pagaria muito mais imposto do que pagaria se ficasse no presumido. E aí qual é o ponto? É possível, em alguns casos, a empresa segmentar o seu CNPJ em dois. Se ela tiver natureza e propriedade para justificar que dentro de todo esse faturamento tem atividades bem distintas, ela pode abrir dois CNPJs porque ela tem justificativa para isso. Pô, mas eu presto serviço disso e presto serviço daquilo. São completamente diferentes. Então não faz sentido a empresa, neste momento, concentrar as duas atividades no mesmo CNPJ. Fazendo com que, se ela está chegando próximo ao limite de faturamento e ela tem naturezas distintas de serviço, que ela faça esse split, essa segmentação de CNPJs, abre um novo CNPJ, isso é permitido por lei, e comece a operar com duas estruturas no presumido, fazendo com que a empresa ganhe um fôlego até atingir o seu limite de faturamento novamente de 78 milhões. Então, fica aqui esse insight para que todo mundo tenha isso em mente, né, principalmente quando opera no presumido, e tomando muito cuidado para uma desvantagem também, que é sobre o que a gente comentou do prejuízo. Então, às vezes, a empresa está passando por um momento, e é muito legal a gente ressaltar isso. A empresa, ela tem altas margens, mas por períodos e momentos específicos, a empresa, às vezes, ela diminui a sua margem e às vezes opera no vermelho. E para esses momentos específicos, cabe uma avaliação se não, a empresa não poderia ir para o lucro real. Porque, ressaltando que no lucro presumido, o próprio nome do regime já diz, o imposto de renda e a contribuição social são pagos com base no faturamento, com base numa presunção de lucro. Então, se a empresa não tem lucro, no lucro real não pagaria imposto. E no presumido, mesmo tendo prejuízo, a empresa está pagando imposto. Então, muita atenção quanto a isso, porque a empresa ela pode estar pagando imposto sem necessidade nenhuma se tiver no regime incorreto. Tá bom? Então, trazendo para o nosso próximo tópico aqui, o 4 de estratégias de alocação de margem, né? Acho que deixar o slide maior aqui para vocês darem uma olhada antes da gente entrar. Essa é uma estratégia que eu não tenho dúvida que muita gente já viu isso na prática em grandes redes, né? Isso
Essa estratégia, ela é bem mais complexa, tá? Ela é super estruturada e com certeza vocês já devem ter visto muitas grandes redes usando. Então, o que que é uma estratégia de alocação de margem? A gente tem, na infinidade de possibilidades de tributação no Brasil, produtos que têm tributações específicas, concentradas, tributações antecipadas, produtos que são imunes, que têm algum tipo de benefício. E uma vez que você consiga criar contextos onde você consiga trabalhar de forma estratégica a alocação de margem nesses produtos, você consegue ter uma otimização tributária. Então, vamos trazer o exemplo, alguns exemplos aqui, né? Grandes redes de alimentação usam um benefício onde eles alocam a margem de lucro nas bebidas. E por que eles fazem isso? A maioria das bebidas, não todas, mas a grande maioria, por uma escolha do governo, e aí eu vou contextualizar rapidamente para vocês. Imagine quantos estabelecimentos no Brasil comercializam refrigerantes, por exemplo. Bares, restaurantes, conveniências, enfim, muitos outros negócios. Milhares de CNPJs. Muitos, inclusive, que agem com muita informalidade, sem emissão de nota, com sonegação, pouco estruturados, né? Agora, se a gente olha para as fábricas dessas bebidas, são poucas fábricas, são muito grandes, mas são poucas empresas. Então, vocês acham que é mais fácil para o governo fiscalizar milhares de bares e restaurantes que agem com informalidade ou fiscalizar ali uma dúzia de indústrias dessas bebidas? Com certeza vocês responderam que é mais fácil fiscalizar uma dúzia do que milhares. E o que isso significa na prática? O que que o governo criou? Algumas bebidas, quando a fábrica, num cenário normal, uma fábrica produz um produto, vende para um distribuidor, paga imposto. O distribuidor vende para um atacado, paga imposto. O atacado vende para um varejo, paga imposto. O varejo vende para um consumidor final, paga imposto. Algumas bebidas têm uma particularidade que a primeira saída dessa bebida da indústria, ela tem um imposto majorado, um imposto maior do que o normal. E o que isso significa? Que as próximas etapas da cadeia não têm imposto, porque todo o imposto foi antecipado aqui no começo da cadeia. Então, o que isso significa? Se alguém que está no meio dessa cadeia vende a bebida por um preço maior, tanto faz o imposto. O imposto já está embutido lá no custo de aquisição da fábrica. Então, se eu compro um refrigerante, eu paguei o imposto na minha compra, está no custo de aquisição. Isso significa que se eu vender esse refrigerante por 5, por 10, por 15 ou por 20 reais, não vai aumentar o meu imposto, não vai aumentar alguns impostos especificamente. E o que que as grandes redes de fast food fazem? Eu tenho uma bebida de 10 reais e um sanduíche de 10 reais. Só que eu tenho a opção de comprar um combo, que vem o sanduíche com a bebida. E aí, se eu comprar o combo, ao invés de pagar 20, eu pago 15 reais. E estrategicamente, aonde vocês acham que essas grandes redes aplicam o desconto para você pagar 15 ao invés de 20? Vocês acham que eles vão colocar esse desconto na bebida, que tanto faz por quanto você vende, você paga o mesmo imposto? Ou no sanduíche, que quanto maior o valor, maior o imposto? Exatamente. Então, reparem, quando vocês olharem no cupom fiscal em pedidos de combo, o desconto ele sempre vai ser aplicado, na sua maioria, no alimento. Porque quando essas empresas aplicam esse desconto no alimento, fazem com que a carga tributária seja desonerada, porque a bebida tanto faz o preço que a empresa for vender, ela não vai pagar mais nem menos imposto. O imposto já foi pago. Então, essa é um exemplo bem conhecido de estratégia de planejamento tributário de alocação de margem. Então, tem muitos outros cenários que possibilitam isso,
E não só a bebida tem essa particularidade, né? A gente tem outros alimentos que têm benefícios, a gente tem medicamentos que têm benefícios, a gente tem produtos cosméticos, e muitos outros produtos que têm tributação concentrada, igual esse da bebida. Então, fica aqui um insight para todos vocês estudarem o mercado de vocês. Será que não cabe uma reestruturação do business para que pacotes sejam oferecidos e a alocação de margem seja feita de forma estratégica em produtos que faça sentido alocar a margem? Então, muitos negócios usam dessa possibilidade, e não só isso não é aplicável só para alimentos, tá? Então, estudem o seu cenário, as suas atividades, porque muitas empresas usam esse mecanismo e uma vez que fizer sentido, tiver princípio negocial, esse mecanismo ele é completamente permitido, e lícito, é planejamento, não é evasão, tá bom? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide, né, para a gente finalizar aqui o nosso curso sobre planejamento tributário, que seria estratégias de troca de composição. Vou deixar o slide aqui rapidamente para vocês. Esse tema é um tema de muito conhecimento das pessoas também. Com certeza vocês já devem conhecer algumas empresas que usam esse benefício. E vou trazer um exemplo também de alguns cases que com certeza vocês já devem ter vivenciado e visto aí no dia a dia de vocês, tá? O que significa troca de composição? Principalmente para as indústrias, às vezes, alguns tributos, a carga tributária, as alíquotas de alguns tributos são atribuídas a produtos de acordo com as características desse produto. Então, bebidas, dependendo do tamanho, da embalagem, se é de vidro, se é latinha, se é retornável, se não é, a carga tributária desse produto, ela é alterada. Então, é estratégico que a empresa tenha sempre isso muito claro na mesa na hora do desenvolvimento de produtos, porque pequenas alterações, às vezes, fazem com que o produto possa ser classificado em outra natureza, fazendo com que a carga tributária seja otimizada e menor, né? Na prática, vamos trazer um exemplo aí que deve ser de conhecimento de todos. Grandes redes também de alimentação andaram trocando o termo, né, das sobremesas, dos sorvetes que eram vendidas, por sobremesas geladas, alguma coisa semelhante a isso. E por que que fizeram isso? Não foi um rebranding, uma estratégia de marketing nem nada. O sorvete, ele é classificado como um alimento e ele tem uma tributação específica, mas ele é tributado pelo PIS e COFINS, né? 9,25% para as empresas do lucro real. Agora, o sorvete é um produto que na sua receita vai leite, pelo menos na grande maioria. E o que que as empresas perceberam? Que existe uma natureza de produtos alimentícios que são chamados produtos lácteos. São produtos que a predominância de leite ela é maior, né? Tem que ter pelo menos um percentual específico na sua composição de leite. Isso significa que se os produtos atenderem esse requisito, eles podem usar de alguns benefícios, inclusive da redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS, porque são considerados produtos essenciais para a alimentação básica do ser humano. E o que que isso significa nesse caso que a gente está exemplificando? O sorvete já vai leite. Se eu aumento um pouco de leite na minha receita, para esse produto poder ser classificado como um produto lácteo, eu vou mudar muito o meu produto final, a qualidade? Se isso for possível de ser feito, se o pessoal da engenharia de produto avaliar, pô, faz sentido, a gente coloca isso daqui, ajusta outras coisas, a gente consegue fazer isso. A gente consegue criar uma sobremesa gelada à base de leite, fazendo com que simplesmente a empresa deixe de ter um custo que antes ela tinha de 9,25% no seu preço de venda. Isso é quase 10%
a menos de custo, simplesmente pela troca estratégica da composição. Imagina o aumento de margem que grandes redes não tiveram na margem de lucro, tendo um custo de 9,25% a menos na composição do seu produto. Isso é muito relevante. Tem muito negócio que não tem nem isso de margem. Então, quando a gente fala da troca de composição, quando ela é feita de fato, com princípio negocial, algo que se justifique, isso tende a gerar excelentes ganhos nas empresas aí, nos produtos. Inclusive, a gente tem outros casos que são conhecidos também, né, de hidratantes, alguns produtos cosméticos que são considerados supérfluos e que muitas empresas fizeram alguns estudos e entenderam que se alguém tem um hidratante em casa, faça um teste depois que terminar de ver esse vídeo. Olhe na composição do seu hidratante se existe a característica desodorante, loção desodorante, alguma coisa nesse sentido. Se sim, vocês vão ver na prática o que a gente está falando aqui. É planejamento tributário. O hidratante é considerado como um produto supérfluo, que ele não é relevante para a existência do ser humano, então ele tem uma tributação mais alta. Um desodorante é considerado um produto de higiene, e os produtos de higiene têm a classificação de serem mais essenciais para o ser humano para ter saúde. Então você tem uma carga tributária mais baixa. Então o que que as empresas, grandes empresas fazem? Entenderam essa legislação, entenderam que eles têm embasamento que defende o entendimento em que se eu coloco produtos químicos que dão a característica de um produto desodorante no meu hidratante, eu consigo ter um hidratante desodorante. E na prática, fazendo com que a minha carga tributária do hidratante se equivala ao produto desodorante, porque eu transformei meu hidratante num desodorante. Então, claro que o princípio negocial tem que ser levado em consideração, tem que fazer sentido essa alteração, tem que de fato virar um produto desodorante e atender todos os requisitos que a legislação coloca. Mas uma vez que isso for atendido, a empresa vai conseguir ali desonerar sua carga tributária consideravelmente, porque atendeu esses requisitos simplesmente pela troca da composição, né? Então, um exemplo muito conhecido também é a do bombom sonho de valsa, né? Todo mundo já deve ter visto algum vídeo, alguma matéria sobre isso, onde a empresa fez uma troca na composição, fazendo com que o produto seja classificado no outro grupo, reduzindo drasticamente aí a carga tributária, fazendo com que a empresa economizasse milhões e milhões de reais simplesmente pela troca de composição. Então, a gente pode ver que o planejamento tributário ele é muito amplo. A gente tentou trazer aqui alguns dos principais pontos, porque acho que esse é um tema bem mais extenso do que muitas pessoas imaginam, mas a ideia era trazer para vocês aqui um contexto geral, não tão superficial, mas pelo menos dar todas as diretrizes para que vocês consigam se aprofundar e aplicar isso nas empresas de vocês ou nos clientes de vocês. E a gente se coloca à disposição se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, inclusive receber esse material que a gente está projetando, entre em contato com a gente, que a gente não tem problema nenhum em disponibilizar para vocês, tá bom? E é isso. Agradeço todo mundo pela audiência, espero que a gente tenha ajudado vocês. E acompanhem a gente nas redes sociais, a gente sempre coloca muito conteúdo ali sobre planejamento tributário e várias outras dicas, inclusive legislações que são diariamente alteradas, sempre que sai alguma coisa a gente posta nas nossas redes para isso, para ajudar os nossos parceiros. Então, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até logo.